Estou errada por exigir uma certa fidelidade do meu ficante? Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu conheci esse rapaz há uns 2 meses mais ou menos atrás, na academia onde eu frequento. E assim, ele é um rapaz muito bonito, ele é um rapaz muito educado e tudo. E ele é baterista em uma banda, aqui da cidade mesmo. Só que assim, eu não conhecia a banda dele porque ele toca um ritmo que não é muito do meu agrado, mas desde que eu conheci, eu acabei conhecendo um pouco mais e tudo, fui entender ali como era a rotina dele. Eu nunca tinha ido ver ele tocar, porque justamente ele tocava na noite. E eu não sou muito tipo de pessoa que gosta de frequentar festas, boates, essas coisas. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Então eu nunca tinha de fato visto ele tocar pessoalmente, só via o que ele postava nas redes sociais. Pois bem, nós começamos ali a nos conhecer, a sair e tal, a ficar, e eu comecei sim a desenvolver um sentimento por ele. Só que eu sempre fui muito receosa, sabe? Eu era muito na minha, eu não gostava de expor os meus sentimentos. Eu falava, não, eu só vou falar sobre o que eu sinto se ele falar pra mim que ele sente alguma coisa. Porque eu já tinha tido, gente, tanta decepção na minha vida que eu ficava pensando assim, várias vezes, eu pensava muito antes de dar um próximo passo. Então eu falava, não, eu só vou falar de relacionamento se ele falar de relacionamento comigo. Pois bem, quando tava ali com mais ou menos esses 2 meses, ele começou a falar que tava gostando muito de mim, que ele tava se apaixonando por mim, que ele queria namorar comigo e tal. Enfim, ele ficava puxando esse assunto de futuro, de relacionamento e tudo. E quando ele começou a falar, é óbvio que eu fiquei feliz, porque eu também estava tendo os mesmos sentimentos que ele. E nesse período, eu não estava ficando com mais ninguém além dele. É claro, a gente não tinha um compromisso, mas como eu já gostava dele, eu não me envolvia com outras pessoas. E na minha cabeça, ele também não ia se envolver com ninguém, porque ele também estava falando que estava super apaixonado, que queria ter um compromisso comigo e tudo. Enfim. Quando ele começou a falar, claro, fiquei muito feliz. E nisso, quando foi mais ou menos numa quarta-feira da semana, ele falou assim pra mim, olha, no sábado, o que que tu vai fazer e tudo? Eu falei, não, sábado eu vou estar de boa. Aí ele falou, eu vou tocar na sexta-feira, mas no sábado a gente vai sair, eu quero conversar com você sobre o futuro do nosso relacionamento e tudo. E aí, óbvio que eu aceitei, pensei, cara, ele vai me pedir namoro no sábado. Fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Passei o resto, assim, dos dias ansiosa, sabe? Quando foi na sexta-feira, que era o dia em que ele iria tocar, ele já tinha me falado, né, que ele ia tocar em tal lugar e tudo. Só que como eu falei pra vocês, eu nunca ia porque não gostava, sabe? O barulho, muita gente, era algo que me incomodava muito. Então eu nunca ia ver ele tocar. Mas aí eu pensei, bom, agora ele vai me pedir namoro. Então eu acho que é o certo eu começar a acompanhar ele nesse tipo de evento. Talvez ele goste de ter a minha companhia. Ele já tinha pedido outras vezes pra que eu fosse ver ele tocar e eu que nunca tinha ido. Mas agora, como provavelmente a gente vai assumir um relacionamento, eu acho que pra ele vai ser importante, pra mim vai ser importante, que eu comece a acompanhar sempre que possível. Então, o que foi que eu pensei? Como ele ia tocar na sexta-feira, né, no local, falei, eu vou fazer uma surpresa, eu vou chegar lá de surpresa, e quando ele ver eu vou estar lá sentada assistindo ele e tudo, porque ele sempre pedia pra que eu fosse ver ele tocar. Então, eu vou fazer essa surpresa porque eu acho que ele vai gostar. Beleza, gente, chegou sexta-feira, deu horário, eu fui pro local onde ele ia tocar. Me sentei, gente, numa mesa bem escondida, porque eu não queria que ele me visse logo de cara, sabe? Então eu fiquei sentadinha escondida. Quando chamaram a banda dele pra tocar, eles subiram ao palco, começaram a tocar e tudo. E eu lá no fundo, super feliz, gente. Tava vendo ele tocar, nunca tinha visto ele tocar assim com a banda, né, pessoalmente. Então eu tava naquele negócio tipo, ai meu Deus, tô muito orgulhosa de ver ele aqui e tudo. Até que quando foi no finalzinho, mais ou menos, do show deles, quando eu ia levantar da cadeira pra ir até ele, né, mostrar que eu tava lá e mostrar, porque eu tinha feito vários vídeos dele, eu tinha filmado quase o show todo. Quando eu fui pra falar com ele, uma moça pulou na minha frente, praticamente, que ela tava no banco da frente, ela se levantou e foi em direção a ele. Eu pensava que era só uma amiga, uma conhecida, qualquer pessoa que foi só pra cumprimentar. Mas não, ela se levantou, foi em direção a ele e deu um beijo, tipo, agarrou o pescoço dele e deu um beijo nele. E assim, a reação dele foi retribuir. Ele não, tipo, parou, ele não impediu, não fez surpresa nem nada. Ele simplesmente só continuou beijando ela como se fosse a namorada, como se fosse a coisa mais normal. E aí, terminou de beijar ele, cumprimentou os outros amigos, tudo. E eu fiquei com a maior cara de besta olhando aquela situação. Só que nisso eu já estava em pé, até que ele deu comigo, até que ele me viu parada lá no meio, olhando pra ele. E quando ele me viu, ele, claro, se assustou, ficou com a cara toda... Meu Deus, o que tu tá fazendo aqui? Veio pra falar comigo e perguntou o que eu tava fazendo lá e tal, porque eu não tinha avisado ele. E eu falei que eu tinha ido fazer uma surpresa, mas que pelo jeito ele não precisava da minha surpresa. E aí, gente, ele começou a querer conversar e tentar explicar, mas eu falei pra ele que aquele não era um local pra gente conversar. Que no dia seguinte, o nosso encontro ainda estaria de pé e a gente ia conversar. Foi pra casa arrasada, gente. Tá ok, a gente ainda não tinha um relacionamento sério, tá tudo bem. Mas a pessoa marcou comigo que ia me pedir
supostamente ia me pedir namoro no dia seguinte, no dia anterior eu estava com outra. Isso pra mim é muito estranho. Então no dia seguinte eu fui sim ao encontro que a gente tinha marcado, e chegando lá ele começou a dizer que que aquela lá era a última vez que ele ia encontrar aquela menina, que ele só estava se despedindo. Vocês acreditam que ele falou pra mim? Que ele estava tendo a despedida dele de solteiro, porque agora ele ia ser um homem comprometido e tudo. Ele meio que quis jogar dizendo que ele só estava com essa menina lá porque ele estava se despedindo da vida de solteiro dele, já que a partir do dia seguinte ele ia ser um homem comprometido. Aquilo me incomodou muito, não vou mentir, mas por mais assim que ele estivesse certo, entre aspas, né, até porque a gente não tinha um relacionamento, ainda assim me incomodava muito essa situação de ele estar com outra pessoa. E assim, quem me garante que realmente era isso, que ele só estava se despedindo? Eu acho muito estranho, a pessoa já tá assim, sábado eu vou pedir tal pessoa em namoro, mas um dia antes eu tô com outra. Isso é meio estranho pra mim. Então, meio que no final de tudo eu acabei falando pra ele que a gente não ia conversar sobre aquilo, porque eu não ia aceitar o pedido de namoro dele daquele jeito, porque aquela situação pra mim tinha sido extremamente desconfortável e muito inconveniente. E assim, ele ainda tentou insistir um pouco, mas eu falei pra ele que por enquanto não. Então, assim, a gente não começou a namorar. A gente passou dias sem se falar, inclusive, porque eu fiquei mega chateada com ele, mas ele sempre batendo nessa tecla de que ele era um homem solteiro, que ele era solteiro, que ele era solteiro e tal, que eu só podia cobrar dele o que ele fosse fazer a partir do dia seguinte, mas ainda assim, não sei, gente, pra mim não me pareceu uma atitude de uma pessoa confiável. Não me senti confortável, me senti muito estranha e resolvi não aceitar. Pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu tenha tomado a pior decisão, pode, mas foi como eu me senti naquele momento, que eu achava melhor não iniciar um relacionamento com ele. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.